Olá, meus amigos, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Pastor José Maria, mais uma vez, com todos vocês. Neste domingo especial, eu quero continuar falando com vocês sobre a ressurreição de Cristo. Você sabia que Jesus ressuscitou para dar a cada um de nós a oportunidade de sermos salvos, de nos aproximar de Deus e retornar para Deus, na verdade? Então, semana passada nós comemoramos a ressurreição de Cristo, mas eu quero lembrar ainda um pouquinho. Paulo falou muito sobre a ressurreição de Cristo no livro de 1 Coríntios. E eu quero falar com vocês, claro, são... Quantos versículos são? 58 versículos do capítulo 15. O senhor vai falar dos 58? Não dá tempo de eu falar dos 58 versículos. Gostaria muito que você depois lesse esses 58 versículos do capítulo 15 de 1 Coríntios. Paulo disse assim: Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebeste e no qual permaneceste, pelo qual também sois salvo, se retendes tal como o anunciei, se não é que crestes em vão. Paulo começa falando aqui algo muito importante, olha só. Paulo disse assim: Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o evangelho que vocês receberam, o evangelho que vocês estão permanecendo, tá? O evangelho pelo qual vocês são salvos, se o evangelho que eu anunciei, se vocês guardarem, se vocês permanecerdes, retendes tal como anunciei. Porque no tempo de Paulo, principalmente na igreja de Corinto, Paulo chegava, pregava o evangelho e dizia: gente, é assim que se segue a Cristo. Aí Paulo voltava para outra cidade. Vinham as pessoas e dizia assim: não, Coríntios, não, isso aí que Paulo falou não tem nada a ver, é assim. E aí misturava, fazia uma confusão na mente das pessoas. Quando Paulo chegava, quando Paulo retornava, aquelas pessoas já não estavam mais seguindo da maneira como Paulo havia ensinado. Então Paulo tinha sempre essa preocupação de estar lembrando: olha, vocês estão firmes no evangelho que eu anunciei, gente? E aí Paulo até falou em Gálatas: olha, o evangelho que eu estou anunciando, pessoal, eu não recebi de homens, eu recebi do próprio Jesus. E aí ele vai continuar dizendo assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, tá? Eu estou passando para vocês aquilo que eu recebi de Deus, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em seguida, foi visto por Pedro, Cefas, e depois pelos 12. Depois disto, uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último, de todos, ele apareceu a mim também, como um que apareceu fora do tempo. Ou seja, Paulo está dizendo assim: o Senhor Jesus apareceu a mim, mesmo que eu não fui discípulo, não fui apóstolo, juntamente com os 12, mas o Senhor Jesus apareceu a mim. E o evangelho que eu estou pregando, eu não recebi de homem, eu recebi do próprio Cristo, eu recebi do próprio Senhor Jesus. Agora veja que interessante a pessoa ouvir. Quem não ouve não aprende, quem não ouve não cresce, quem não ouve não recebe novas informações. Paulo ouviu de Jesus, recebeu de Jesus. Agora pensa comigo, se Paulo fosse alguém que não ouvisse, se Paulo fosse alguém que não prestasse atenção no que estava sendo falado,
Se Paulo fosse alguém que tivesse dificuldade de ouvir, ele não teria recebido o Evangelho. E aí, ele diz assim: eu sou o menor dos apóstolos, mesmo que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Pela graça de Deus, porém, sou o que sou, e a sua graça comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo está dizendo assim, olha, eu fui chamado depois. Olha o que Paulo está dizendo aqui, interessante, né? Paulo está dizendo assim, eu fui chamado depois. Primeiro foram os 12 apóstolos, aí Judas traiu, ficou Matias no lugar dele. Eu fui chamado depois dos 12. Só que uma coisa, com a graça de Deus, eu trabalhei mais do que eles. Eu fiz mais. Aliás, não eu, mas a graça de Deus sobre mim. Eu penso comigo também o seguinte, nós podemos fazer mais. Nós podemos fazer mais para Deus. Nós podemos viver melhor na presença do Senhor Deus. Nós podemos fazer mais. Tem gente que quer limitar a gente. Tem gente que quer proibir você de crescer na graça, de crescer no entendimento. Tem gente que pega e fala, não, porque você é daqui dessa igreja, você não pode sair daqui, você não pode assistir, você não pode... Amigo, veja, como é que se aprende? Como é que se entende? Como é que você melhora a sua capacidade de expandir a sua visão se você não ouvir muito, se você não aprender muito? O próprio Paulo disse, é necessário você ler de tudo, mas retém apenas o que é bom, tá? Retenha apenas o que é bom. E aí Paulo disse assim, então, ou seja, eles, assim pregamos, assim crestes. Pela graça de Deus, porém, ele está dizendo, verso 10, sou o que sou, né? E a sua graça para comigo não é em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus em mim. Então, eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Aí que Paulo está explicando, né? Porque já na igreja de Corinto, já depois da morte de Cristo, já tinha algumas pessoas contestando a ressurreição dos mortos, dizendo que os mortos não iriam ressuscitar. Aí Paulo falou, mas se os mortos não vão ressuscitar, então vocês não acreditam que Jesus ressuscitou? Porque se os mortos não ressuscitam, então como é que Jesus ressuscitou? Aí eu entro já no versículo de número 19. Diz assim, 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Você não pode esperar as coisas de Deus só aqui nessa terra. Há uma vida eterna esperando por nós. Jesus Cristo morreu por nós e Ele também ressuscitou para nos dar o direito da vida eterna. E aí Paulo disse, de fato, porém, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dorme. Jesus foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição veio por um homem. A morte veio por Adão, a vida ou a ressurreição veio por Jesus Cristo. E aí, pois assim como todos morreram em Adão, assim também todos ressuscitam ou serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Eu quero te mostrar uma outra coisa aqui, já no versículo 42, ele vai dizer assim, assim também é a ressurreição dos mortos. Como é que é? Semeia em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia em corpo animal e ressuscita em corpo espiritual. Se há corpo animal, há corpo espiritual. Assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Aí o que ele está dizendo? Paulo está falando assim, nós temos uma vida natural, que é a vida do nosso corpo, até que ele chamou de vida animal. Que o nosso corpo, se morrer,
nós vamos decompor. O animal, se morrer, também decompõe. Então Paulo está dizendo, o que faz a diferença em nossa vida não é a matéria. O que faz a diferença na nossa vida é o espiritual. Os animais não têm espírito. Nós temos o espírito que veio de Deus, que é o que dá razão de existirmos, o que nos dá o entendimento sobre o hoje, amanhã e o ontem, o que nos faz amar a Deus, o que nos faz servir a Deus e glorificar teu santo nome. Então, nós semeamos em desonra, como ele diz aqui. Por que semear em desonra? Em corrupção? Porque o nosso corpo é mortal. Mas enquanto eu estiver vivendo nesse corpo, eu preciso continuar fazendo as coisas de Deus. Eu estou num corpo corrupto. Corrupto aqui é um corpo perecível, né? Corrupto aqui é de perecível. Corrupto é de um corpo que se decompõe, um corpo que se desintegra. Então, mesmo estando nesse corpo, eu tenho que servir a Deus, né? E vou semeando nas lutas, na dificuldade. Tem dia que não é fácil, tem dia que você está cansado. Mesmo assim, você tem que continuar semeando, porque se você servir a Cristo até o último dia da sua vida, aí você vai ganhar a vida eterna. Como ele diz aqui, ó, não veio primeiro o espírito, mas o natural, e depois o espiritual. Então, veio primeiro o natural, depois o espiritual. Nós temos um corpo natural e agora nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós. E assim, nós temos que continuar servindo a Cristo enquanto estivermos nesse corpo. Enquanto você estiver nesse corpo, aqui na terra você tem uma missão: servir a Cristo, servir ao Senhor Deus, servir o Senhor de todo o seu coração. Não dá para você desistir. Não dá para você abandonar. O diabo quer fazer você desistir, o diabo quer fazer você parar, o diabo quer colocar algumas dúvidas nos seus caminhos, o diabo quer colocar algumas dificuldades para você desistir, para você não prolongar, para você não seguir. Porém, eu falo, não desista, não podemos desistir. Temos que continuar seguindo até o último dia, até o último momento. Temos que continuar caminhando com Deus, andando com Deus e servindo a Deus. Como? Onde? Nesse corpo físico aqui, tá? É como ele diz aqui, semeia num corpo de desonra, porque esse corpo aqui, se eu não cuidar dele, ele desonra a minha fé, ele desonra o meu Deus, mas eu cuido, vou semeando, continuo fazendo coisas boas enquanto estou nesse corpo. E aí depois eu receberei um corpo glorificado. Era isso que eu queria falar com vocês acerca da ressurreição de Cristo. E aí, antes de eu terminar, eu quero só falar no livro de Romanos, capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6, vai dizer para nós assim, ó. Romanos, capítulo de número 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que aumente a graça de Deus? Não. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos com ele sepultados no batismo. E assim como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, vivendo, amando, servindo a Deus, nosso Pai. Eu quero deixar essa palavra para você. Deus quer que você o ame, sirva, ande de cabeça erguida, andando, servindo e amando a Cristo. Vamos fazer uma oração agora. Ó nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, a salvação da nossa alma depende do quanto nós permanecemos fazendo a vontade do Senhor. Algumas pessoas ao longo do caminho ou da caminhada, elas param, elas desviam, elas se enfraquecem, elas acabam não prosseguindo e acabam não indo tão longe assim. Mas nós pedimos, ajuda-nos, ó Pai, porque nós queremos prosseguir de pé. Nós queremos continuar, no nome de Jesus, andando, servindo ao Deus Todo-Poderoso, ao Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, o Deus da nossa alma, o Senhor
que morreu na cruz pelos nossos pecados. Ó Pai justo e santo, em nome de Jesus, abençoe a cada um de nós, nos dê a capacidade de continuar te servindo com amor, com alegria e com vida. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado pela tua bênção, obrigado pela tua vida em nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos. Assim seja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Cristo Jesus morreu e ressuscitou pela nossa salvação, para que você e eu tivéssemos vida e vida com abundância. A vida com abundância. Eu volto na quarta-feira, 10 horas da manhã, com mais uma palavra a todos vocês. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. No nome de Jesus, um forte abraço e até lá.